arrebatamento da igreja será antes ou depois da grande tribulação? Eu quero falar no vídeo de hoje de 5 razões porque eu sou pré-tribulacionista. Olá, eu sou o pastor Joel Silveira. Esse é um canal para pessoas como você, pessoas que amam a Deus e desejam servir ao Senhor com excelência. No vídeo de hoje, você vai aprender comigo 5 razões porque eu creio na visão pré-tribulacionista. Então, vamos lá. Há uns 2 meses atrás, eu estive ministrando em uma de nossas igrejas e quando eu cheguei na igreja, um irmão, ele me procurou e disse assim: Pastor Joel, eu fiquei muito feliz quando vi que o senhor criou um canal no YouTube e eu tenho visto seus vídeos, são vídeos muito interessantes, muito relevantes e o senhor me chama muita atenção porque o senhor é muito rápido e objetivo. O senhor não fica enrolando, não fica perdendo tempo. E eu disse: muito obrigado, meu irmão. Ele falou: só tem um porém, o senhor é abertamente pré-tribulacionista e eu sou pós-tribulacionista. Eu disse: não tem problema, irmão. O importante é que você possa ver os vídeos e possa estar com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Ele disse: amém, é isso mesmo que eu vou fazer. E há mais ou menos uns 30 dias atrás, eu reencontrei esse irmão novamente. Ele disse: Pastor Joel, o senhor pode vir aqui um instante, eu gostaria de falar com o senhor? Eu disse: sim, pois não, meu irmão. Cheguei até ele disse: o senhor lembra que eu falei com o senhor há mais ou menos um mês atrás, dizendo que comecei a ver os seus vídeos e que eu era pós-tribulacionista há mais de 20 anos? Então, após ver os seus vídeos com o coração aberto e também com a Bíblia na mão, eu hoje gostaria de informar o senhor que eu mudei de visão. Antes eu era pós-tribulacionista, mas após ver os seus vídeos, eu me tornei pré-tribulacionista. Eu dei glórias a Deus. Nós fizemos uma risada, nós ficamos em comunhão, porque não depende de qual é a sua visão, não depende se você é pré-tribulacionista ou se você é pós-tribulacionista. É importante que haja amor, que haja compreensão, que haja respeito entre nós. Bom, antes de darmos continuidade, eu gostaria de convidar você para verificar se você já está inscrito no nosso canal. Caso você ainda não seja inscrito, se inscreva, me dê a honra da sua inscrição e também não se esqueça de ativar o sino das notificações, de forma que todas as vezes que um vídeo novo sair, o YouTube notifique você e você fique por dentro de todos os vídeos novos e interessantes que eu lanço aqui todas as semanas. Eu gostaria de dizer que existem 4 visões com respeito ao arrebatamento da igreja. Quais são as 4, Pastor Joel? Primeiro são os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas, os pós-tribulacionistas e o arrebatamento gradativo. No que eles creem, Pastor Joel? O pré-tribulacionista acredita que a igreja ela não passa pelo período da grande tribulação, mas ela é arrebatada antes que a tribulação inicie. O mid-tribulacionista, eles acreditam que a igreja passa pelos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação e no meio da grande tribulação, o Senhor Jesus vem e arrebata a igreja. Os pós-tribulacionistas acreditam que a igreja passa por todo o período de 7 anos da grande tribulação e no final o Senhor Jesus vem e arrebata a igreja. Agora, aqueles que acreditam no arrebatamento gradativo, eles acreditam que durante todo o período da grande tribulação haverá o arrebatamento da igreja e o Senhor vai arrebatando de acordo com a sua vontade. E nós sabemos que destas 4 visões, aquelas mais conhecidas e que são as principais visões são 2, que é o pré-tribulacionismo e o pós-tribulacionismo, que são aqueles que acreditam que Jesus vem antes da grande tribulação e aqueles que acreditam que Jesus vem após a grande tribulação. Um dos problemas que eu vejo na nossa geração, meus amigos e meus irmãos, é que as pessoas acham que sabem tudo. Hoje ninguém quer se sentar aos pés de quem sabe. Hoje as pessoas não querem mais aprender, não querem mais ouvir. Hoje as pessoas querem falar. Hoje todo mundo acha que sabe falar, mas ninguém quer sentar para aprender. Ninguém quer ir aos pés dos homens, das mulheres de Deus, dos professores. Ninguém quer debruçar diante de um livro. Então as pessoas hoje elas querem falar. E o problema é que quem não sabe ouvir também não saberá falar. Quais são as razões por que eu creio na visão pré-tribulacionista? Jesus falou que o arrebatamento da igreja seria invisível ou secreto. Ou seja, somente a igreja iria ver a vinda do Senhor Jesus. Hebreus capítulo 9, versículo 28 está escrito: assim também Cristo, tendo sido imolado uma vez para sempre, a fim de levar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Vou repetir aqui: aos que aguardam para a salvação. Ou seja, Jesus virá somente para os que o aguardam para a salvação. Nós sabemos que a primeira vinda será invisível.
Ou seja, somente a igreja é que irá ver e irá ser arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. Nós sabemos que existem algumas expressões que a Bíblia vai nos dar que se referem ao arrebatamento da igreja. A Bíblia vai dizer que um será tirado e o outro vai ser deixado. A Bíblia também vai dizer que vai ser num abrir e fechar de olhos. Será como um relâmpago que sai do Oriente e vai até o Ocidente. A Bíblia vai dizer que dois vão estar em uma fazenda, um vai ser levado e o outro vai ser deixado. Mateus capítulo 24, versículo 40. Duas mulheres estavam no moinho, moendo trigo. Uma será levada e a outra vai ser deixada. Naquela noite, duas pessoas estarão dormindo na cama. Uma vai ser levada e a outra vai ser deixada. Lucas capítulo 17, versículo 4. A igreja encontrará com Cristo nos ares e irá para o céu nas bodas do Cordeiro. A segunda vinda será de modo visível. Mateus capítulo 24, versículo 31, Apocalipse capítulo 19, o profeta Zacarias diz: Jesus colocará os seus pés sobre o Monte das Oliveiras e todo olho o verá. A igreja volta com Cristo no final da grande tribulação e estabelecerá então o reino milenar na terra. A segunda razão porque eu creio na visão pré-tribulacionista é que os pós-tribulacionistas, eles afirmam dizendo que primeiramente se manifestará o anticristo. Ou seja, eles confundem a vinda do Senhor Jesus e a reunião com ele com o dia do Senhor, que são dois eventos totalmente diferentes. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente o que seja afastado. Porque o que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, que o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá para a manifestação da sua vinda. Ou seja, a Bíblia vai dizer que antes que o anticristo se manifeste, existe algo que está impedindo o anticristo se manifestar. A Bíblia diz que o espírito do anticristo ele já está no mundo. E já estava no mundo também na época de Jesus, na época dos discípulos, na época dos apóstolos, na época dos nossos pais da fé. E nós temos que entender que esse espírito sempre operou. Mas a Bíblia diz que nos últimos dias o anticristo se manifestaria fisicamente. Ele agora se encarnaria, ele se tornaria uma pessoa. E esse espírito do anticristo, ele agora iria se manifestar de forma física, mas quando ele se manifestasse, antes disso, a igreja será arrebatada. A Bíblia diz, há um que impede e importa que do meio seja tirado. Quando este que o impede for tirado, então se manifestará o anticristo. Nós entendemos que aquele que está impedindo o anticristo agora, nesse exato momento, é a igreja no poder do Espírito Santo. Quando a igreja for tirada do meio, agora nós entendemos que o anticristo se manifesta e começará então a grande tribulação. E nós, como igreja, nós não esperamos o anticristo. Nós, como igreja, estamos aguardando o Cristo, o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que virá para nos arrebatar e para nos levar com Ele e para estarmos para sempre com o Senhor. Terceira razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista é que existe distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. A vinda do Senhor Jesus ela está dividida em duas partes. A primeira parte fala da ressurreição dos mortos e o arrebatamento da igreja. E nós vamos agora encontrar com o Senhor nos ares. A segunda parte da segunda vinda, que isso ocorrerá no final da grande tribulação, onde haverá a volta visível de Cristo juntamente com os santos e com a igreja. A igreja agora não volta mais em forma física natural, mas nós vamos voltar agora coroados, com o corpo glorificado, com o corpo ressurreto e vamos voltar juntamente com Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 19, é que fala sobre esse evento. Também no livro de Zacarias, capítulo 14, onde fala que Jesus agora não volta e fica nas nuvens, mas a Bíblia diz que Jesus volta com a igreja e ele vai colocar os seus pés sobre os montes das oliveiras. Interessante que quando ele coloca os seus pés sobre o monte das oliveiras, foi justamente aqui que ele
colocou os pés aos últimos momentos, os últimos instantes que ele estava aqui na terra. Mas quando ele foi elevado até as nuvens, a Bíblia vai dizer que 2 anjos vão olhar para os judeus e vai dizer: homens, varões galileus, por que estáis olhando para cima? Esse Jesus, do mesmo jeito que ele foi tirado, ele voltará. Isso é muito interessante porque os próprios anjos estavam dizendo: ele foi para as nuvens e as nuvens ocultaram dos olhos dos discípulos. Mas agora, na segunda vinda, ele voltaria e ele não viria somente até as nuvens. E ele colocaria os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. E quando o Senhor Jesus ele fizer isso, então, a partir desse momento, começarão a desencadear uma série de profecias com respeito aos fins dos tempos, e tudo isso para que se cumpra a palavra de Deus, porque vai passar o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Quarta razão, porque eu creio na visão pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas afirmam que haverá somente uma segunda vinda no final da grande tribulação. Isso é porque eles fazem confusão com os textos proféticos da palavra do Senhor. Nós sabemos que existem muitos textos no Antigo e no Novo Testamento. Mas se a gente for somente para o capítulo 24 de Mateus e capítulo 25, a gente precisa entender que os textos eles não estão em ordem cronológica. Quando os discípulos chegam até Jesus e fazem algumas perguntas, Jesus vai responder sem dividir essas perguntas. Interessante que quando eles fazem estas perguntas, elas foram 3 perguntas que os discípulos fizeram. Primeiro, quando serão estas coisas? Segundo, quais os sinais da vinda? Terceiro, os sinais também do fim do mundo. Ou seja, eles fizeram 3 perguntas. E Jesus, agora, sem dividir, ele vai começar a explicar e não vai falar de forma cronológica. Primeiramente, ele vai fazer um resumo das 3 perguntas que foram feitas. Ele vai fazer um resumo respondendo todas elas. E depois ele vai começar agora a detalhar parte por parte. E se a gente não distinguir, se a gente não discernir os textos, a gente acaba fazendo confusão e muitas das vezes até ensinando isso. O problema está em confundir a segunda vinda de Jesus invisível e a vinda visível do Senhor Jesus no final da grande tribulação, onde a Bíblia diz que todo olho o verá. Agora, no período e no momento que Jesus vier para arrebatar a sua igreja, a Bíblia diz que somente aqueles que esperam no Senhor, somente para aqueles que estão aguardando o Senhor, são esses que verão a Cristo. Ou seja, o mundo não verá, a igreja o verá e a igreja será arrebatada e estará para sempre com o Senhor. Quinta razão porque eu creio na visão pré-tribulacionista. Os pós-tribulacionistas, eles afirmam que a igreja vai passar pelo período de grande tribulação, que será de 7 anos. Se eu falar que a igreja vai passar pela grande tribulação, que é o período de 7 anos, eu vou estar indo contra a palavra de Deus. Vou estar indo contra aquilo que o próprio Senhor Jesus, os apóstolos falaram. Eles afirmam que a igreja do passado passou por grandes aflições, foram torturados, morreram, e por isso o Senhor também iria permitir que a gente passasse pela tribulação e também sofresse a ira de Deus. Porém, a Bíblia vai dizer, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 9, assim agora justificados pelo sangue, muito mais ainda seremos por eles salvo da ira. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, esperando do céu o Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos predestinou, ou não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, porque deste atenção à minha exortação, à perseverança, eu também te guardarei da hora da provação, que virá sobre todos os moradores da terra, para pôr à prova. Olha só, a Bíblia está dizendo a todos aqueles que guardarem a sua palavra, aqueles que se submeterem à sua palavra, aqueles que forem obedientes à sua palavra, ele vai guardar deste momento de grande tribulação que haveria de vir sobre todos os moradores da terra, para pôr à prova os moradores da terra. Ele iria nos livrar da, e não na,
mas é desse momento de grande aflição, de grande tormento, de grande ira de Deus que seria derramado, a ira do Cordeiro seria derramado sobre os moradores da terra. Inclusive, eu gostaria de convidar você para ver o vídeo que eu fiz falando se nós estamos na grande tribulação e como será detalhadamente a grande tribulação. Convido você para ver esse vídeo muito interessante. E aqui eu gostaria de concluir dizendo que a igreja ela não está destinada a passar pela grande tribulação, pois o Senhor Jesus pagou o preço em nosso lugar. E por isso estamos livres da ira de Deus. Hoje nós temos paz com Deus e estamos prontos para ouvirmos o soar da trombeta e subirmos e estarmos para sempre com Cristo. E para você que chegou até aqui, gostaria de convidar você para deixar o seu like. Também não se esqueça de deixar o seu comentário. Que Deus abençoe a sua vida e nós nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço a todos.